Bem-vindos ao S-Metal Entrevista. Hoje estamos aqui com Manu Barros. Manu. Boa tarde, eu sou Manu Barros, advogada, militante feminista, trabalho bastante com causas sociais. Atualmente também sou presidente da FISORI. E acho que é isso, um pouquinho. Perfeito. Hoje a gente vai falar com a Manu, pessoal, sobre um tema muito sério e muito importante, que é o trabalho escravo, os trabalhos análogos à escravidão. Agora, no fim do mês de janeiro, a gente tem aí uma data muito importante, mas a gente sabe que é sempre tempo de falar sobre isso. Vamos começar, Manu, do viés um pouco mais jurídico, né? O que se configura como trabalho escravo? Existe alguma diferença entre trabalho escravo e análogo à escravidão? Se você puder falar um pouquinho. Sim, uma coisa importante a gente falar é que as pessoas, quando se fala trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão, as pessoas ainda ficam meio que inconformadas de achar que existe ainda a questão da escravidão ou tráfico de pessoas. E a gente precisa entender que hoje a escravidão moderna, ela vai se constituir nas relações de trabalho, nas relações interpessoais, muitas vezes, da qual a pessoa é explorada, o objeto de exploração é o ser humano, a dignidade humana ali que vai ser colocada à prova. Então, por lei, nós temos já a questão de como que se configura tanto o trabalho escravo quanto o escravo análogo à escravidão. Por que a gente fala que existe essa diferenciação? Por que é importante falar que são conceitos diferentes? Porque a nossa Constituição, ela, a partir da Constituição de 88, ela nega qualquer tipo de escravidão. Então, não dá para falar que existe trabalho escravo. O que existe são condições análogas à escravidão. Então, por exemplo, porque no trabalho escravo, a primeira coisa que é privada é a liberdade. E a liberdade é um direito fundamental e inalienável. Então, o que vai caracterizar esse trabalho escravo, mas que na verdade é o trabalho escravo análogo à escravidão, o trabalho análogo à escravidão, quatro elementos muito importantes. Então, o primeiro elemento dele é as condições degradantes de trabalho. O segundo vai ser uma jornada exaustiva de trabalho. O terceiro é o trabalho forçado e o quarto é a servidão por dívida. Mas precisa ter esses quatro elementos para caracterizar o trabalho escravo ou o trabalho análogo à escravidão? Não. Desde que tenha um desses elementos, uma jornada exaustiva, um trabalho degradante, a questão da escravidão por servidão, ou por dívida, já caracteriza. Então, existe hoje no Código Penal o artigo 149, que ele vai dizer o que é esse tipo de trabalho análogo à escravidão. E depois veio uma portaria também do Ministério do Trabalho e Previdência, que é a portaria 1293 de 2017, que ele vai definir esse termo, ele vai falar que caracteriza o trabalho análogo à escravidão como o trabalho forçado, a jornada exaustiva e a condição degradante. Aí você fala assim, mas o que é uma condição degradante? É aquela que você, por exemplo, se você recepciona um trabalhador dentro da sua casa, por exemplo, uma empregada doméstica, aquela que você força aquela pessoa a dormir no chão, aquela que você limita ela ter alimentação, então a pessoa não faz nenhum tipo de alimentação diária, ou não faz as 4 refeições por dia, vai fazer uma só, ou priva ela de água potável, de condições mínimas de higiene, Aí o trabalho forçado é aquele que ela vai fazer coisas que estão além das forças dela, então vai ter que pegar, fazer uma coisa extremamente exaustiva, então deixar, por exemplo, uma pessoa pegar, carregar peso muito além das forças dela, ou uma jornada de trabalho que a pessoa começa a trabalhar às 5 horas da manhã e vai terminar 10 horas da noite, E isso são as condições que se equivalem ao trabalho análogo à escravidão, E assim, o que é importante entender? Que quando a gente fala assim dessa diferenciação grande, do que é o trabalho escravo da condição análoga à escravidão, o trabalho escravo, ele configura tudo aquilo que degrada a humanidade da pessoa. Então, por exemplo, tá em cárcere privado, tortura,
né? Trabalho forçado por dívida, então você vai ficar trabalhando para mim, né, fazendo um trabalho para mim enquanto você não pagar a dívida. Isso é um trabalho escravo. E o trabalho análogo à escravidão é aquele que você pode ter algum direito, você, por exemplo, pode receber o salário, né, uma forma de salário. Mas em alguma condição degradante. Uma condição degradante. Então, por exemplo, assim, você tem, no Brasil hoje se configura que o mínimo, o salário mínimo. O que é o salário mínimo? Nenhum trabalhador hoje em território nacional pode receber menos do que o piso salarial, que hoje é R$ 1.320. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar numa jornada de 44 horas semanais, que também é a jornada máxima, e a pessoa for lá e for receber R$300, R$400 e trabalhar 20 horas semanais, se constitui um trabalho análogo à escravidão. Agora, se a pessoa vai para um lugar, ela está em cárcere privado, é retirado qualquer dela possibilidade de locomoção, é retirado dela a possibilidade dela ir e vir, né? Não se dá alimentação, não se tem um lugar digno para estar. E ela é forçada a trabalhar, aí é a diferenciação do trabalho análogo com o trabalho escravo. Ótimo, foi muito bem didática, Manu. E agora eu queria falar com você sobre um caso, né? Respeitando aí o histórico da vítima e tudo mais. Mas para fazer aqui uma cabeça para a gente entrar neles, pessoal, a Manu foi advogada de defesa num caso de uma mulher indígena resgatada numa situação de trabalho análogo à escravidão. Isso. Queria que você falasse um pouco de como foi esse caso e o que tem pra gente que tá aqui, principalmente enquanto os sindicalistas, enfim, o que tem pra gente aprender nesse tipo de caso? Qual que é sabe aquela coisa da bandeira vermelha, a famosa red flag? O que pode ser alguma coisa pra gente prestar atenção, pra gente ficar de olho? Olha, muito interessante essa pergunta, porque, assim, as pessoas, às vezes, não compreendem por que uma pessoa vai se submeter a um trabalho degradante, ou por que uma pessoa vai estar sujeita a um trabalho que tem uma condição análoga à escravidão. Porque, às vezes, a condição de vida dessa pessoa é tão ruim, ela está numa condição de vulnerabilidade social tão grande, que receber um salário abaixo do piso, ou ela ter que ficar num alojamento que não é confortável, ou trabalhar num trabalho que não é insalubre, da condição de vida dela, às vezes, é um pouco melhor do que na situação que ela está. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e para o líder sindical, para as empresas que são sérias e para as pessoas que podem ser vítimas desse tipo de violência, é que a vulnerabilidade social é o principal fator para que aconteça o trabalho escravo ou que aconteça, né, o trabalho análogo à escravidão. Porque a pessoa está tão vulnerável socialmente que ela se sujeita a algumas condições. Então, geralmente, você vai ter essa condição, pessoas que vão trabalhar na construção civil, que vêm né, de outro estado, de outro às estado, vezes, né? Então, a questão migratória, então você vem de uma sazonalidade ou a questão das secas, né? Ou uma cultura que hoje você está em evidência. A gente teve, por exemplo, na cana-de-açúcar, no interior do estado de São Paulo, situações de trabalho escravo, análogo à escravidão. Teve um caso famoso do sul do Brasil, né, nas vinícolas, que também, né, tinha o pessoal do Nordeste. Nós tivemos, aqui no estado de São Paulo, a gente tem bastante casos na construção civil, de pessoas que vêm de outros estados e acabam sendo resgatados numa condição. Tivemos também a questão de venezuelanos e bolivianos que vieram para trabalhar nas fábricas de tecido, de confecção no Brás. Então, são situações que, infelizmente, geram esse tipo de situação. Esse caso específico que você comentou, embora esse caso ele ainda corra em segredo de justiça e eu não possa dar detalhes do caso em si, o que eu posso dizer é que também teve a questão da vulnerabilidade social, porque essa menina, essa indígena, ela residente do Amazonas, ela queria sair da aldeia dela, né, para uma cidade um pouco maior, porque lá ela queria estudar. Ela tinha um sonho de se formar, né, numa área da saúde, até para poder ajudar o irmão que tinha uma condição de saúde. Então, na aldeia ali, embora ela tivesse uma condição de vida muito até interessante, porque vive na questão do cooperativismo e da comunidade solidária, até de uma economia até criativa e tal, mas ela não tinha ali condições de fazer uma formação
né, acadêmica. E ela vai para a cidade mais perto, que inclusive é 12 horas da aldeia dela para chegar, tem que ir de barco e tal. E lá ela vê uma mensagem no Facebook de pessoas daquela comunidade oferecendo trabalho de babá. E esse trabalho de babá não precisava ter nenhuma experiência. Certo. Né? E ela falou, olha, eu já ajudei a criar os meus irmãos, então eu estou apta para trabalhar. E aí há o aliciamento dessa menina, através de uma rede, da qual essa pessoa vem, já compra a passagem para ela, e coloca ela no avião, ela já desce aqui em Campinas. Em Campinas, os patrões já pegam ela, já levam para Sorocaba. Ela fica totalmente submissa, porque ela não tem um contato externo, ela não tem uma família de apoio, ela não tem uma comunidade para poder falar para ela se isso era legal ou não. A primeira coisa que retiram dela é a documentação. Então, já vi alguns casos que ela fica sem possibilidade, né? Como ela não tem documento, nada. De ir e vir, né? De ir e vir. Sem dinheiro nenhum, porque ela veio com o dinheiro da roupa, a roupa do corpo, o dinheiro para passagem, né, que foi paga, inclusive, pelo empregador. E aí ela passa a ter uma condição degradante de trabalho, porque ela acorda 5 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite, trabalhando o dia inteiro ali, cuidando da casa, cuidando da criança e alimentação restrita, porque ela não pode comer a mesma alimentação da família, ela não pode sair sem autorização da família, ela fica numa condição difícil, porque a primeira coisa que eles fazem com ela é oferecer um celular, da qual ela aceita, porque ela quer ter contato com a família, e aí esse celular ela tem que trabalhar para pagar. Então, em troca do trabalho, ela paga o celular, que se ela tivesse comprado era muito mais barato, mas é oferecido a ela 3 vezes maior o valor, e depois ela acaba se apegando também pela criança e fica aquela condição também de, né, principalmente nas relações domésticas existe isso, você fica com uma condição, né, muito grave. E essa menina é exposta não só ao trabalho análogo à escravidão, mas também à violência sexual que o patrão quis infringir ela. Ela consegue denunciar o caso porque ela conta, né, para uma pessoa que é conhecida da família, que graças a uma coincidência, morava em Sorocaba, essa pessoa convence ela a fugir, ela foge do local, e esse caso chega para a gente através de ativistas, de mulheres ativistas que tem aqui em Sorocaba um núcleo de apoio, né, a mulheres, e aí a gente entra para fazer. E aí uma vizinha também denuncia para o Ministério do Trabalho e Emprego, para o MPT, vem uma comissão, uma junta e faz uma frente, né, o Ministério do Trabalho, a DPU, nós como advogada dela, e aí é feito um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, e esse casal assume que realmente estava irregular e acaba pagando as primeiras verbas trabalhistas. Certo. Mas, assim, existe a questão do crime, né, do tráfico de pessoas, que isso não estava sendo investigado pelo Ministério do Trabalho, que não era função nem competência deles. E existe a questão da exploração sexual através, né, da violência sexual por ela sofrida, e também as outras verbas trabalhistas, porque não é só as verbas rescisórias que foram pagas ali, né? Tem a questão do dano moral que ela sofreu. Exatamente. Tem a questão das horas extras que ela trabalhou, né? Porque se ela ficava das 5 da manhã, acordava às 5 da manhã e ia dormir às 10 da noite todos os dias, durante 1 ano e meio de trabalho, né? Então, isso está sendo... Então, hoje tem um processo na Vara Federal, aqui de Sorocaba, que está correndo. Nós tivemos em contato com o MPT do Amazonas, porque a gente entende que, depois que a gente pegou o caso, a gente descobriu mais uma jovem na mesma condição que ela. E aqui em Sorocaba. Que foi aliciada pelos mesmos empregadores. Essa primeira menina veio antes, e ela conseguiu ir embora e depois veio a nossa cliente. Então, a gente acha que como é muito singular, né, ter 2 meninas da mesma região do Amazonas, indígenas, vindo trabalhar, né, aí sendo exposta a esse trabalho degradante. Então, existe uma investigação hoje no Amazonas, nós estamos cuidando do processo dela em todas as esferas, na esfera trabalhista, na esfera criminal, né, federal, e dando todo o apoio que ela precisa. E o mais interessante nesse caso
é a forma como ela lidou com isso. Primeiro que ela não tinha consciência que ela poderia ser explorada, porque na aldeia dela existe uma questão de muito respeito com as pessoas. Ela não conseguia imaginar que um ser humano poderia explorar outro ser humano. Né? Então, a ingenuidade, né? a simplicidade dela, que não é só a vulnerabilidade social, mas a vulnerabilidade de falta de consciência da maldade. Né? E outra questão é que ela fez questão de denunciar, e ela quis ficar em Sorocaba e enfrentar, porque ela não quer que mais nenhuma mulher que nem ela passa pelo que ela sofreu. Então, é uma pequena... Isso é de uma coragem gigantesca, porque ela tá passando pelo trauma dela quantas vezes, né? Exatamente. Ela tem que retomar essas lembranças. Exatamente. E assim, mais a gente não pode falar de detalhes por conta da questão do segredo de justiça. Mas é importante que a gente fale isso até para alertar, para que nenhuma menina, seja do interior, seja uma menina indígena, seja de qualquer etnia, né, de qualquer condição. Nós tivemos também já denúncias de pessoas que vieram do Haiti, que ficaram na condição também, né, de trabalho doméstico escravo. Então, assim, é um crime que acontece, infelizmente, né? Tem essa questão da pecúnia, do interesse em se ganhar dinheiro, explorando a dignidade humana da pessoa, o trabalho, né? E é muito importante vocês falarem. Infelizmente, a gente não pode dar detalhes, mas eu espero que, nesse caso, a justiça seja feita. Também espero, Manu, nós todos esperamos. E eu acho que é fundamental a gente falar desses casos concretos, porque a gente consegue ter um pouco mais de empatia, trazer um pouco mais para perto da nossa realidade, né? Porque eu acho que o nome trabalho análogo à escravidão traz uma mitificação que às vezes você está vendo uma situação análoga à escravidão e você não sabe que você está diante dela. Então, você vê, foi uma menina que veio aliciada, que ganhou um celular para trabalhar numa casa. Não é uma situação tão absurda assim de se pensar. Obviamente que é absurdo o que foi feito, mas não é algo... Como eu falei, eu acho que a nomenclatura traz uma coisa assim, então as pessoas acham que, nossa, tá muito longe da minha realidade isso, imagina. Não vai acontecer, Exato. Né? E assim, né, e fica numa situação assim, fala assim, veio porque quis. Mas olha, ela tá melhor aqui do que lá, porque aqui ela tem onde dormir. Eu escuto muito isso assim, mas a pessoa, ela quis, ela se sujeitou a isso. Não, ela não se sujeita, ela vai sendo colocada em situações tão desafiadoras, né? Por exemplo, é muito difícil você morar num lugar que você não conhece ninguém, que você não tem nenhuma a família, nem família extensa, nenhum conhecido, e às vezes você está tão distante daquela realidade que você realmente, até você perceber no perigo que você está, a coisa já se tomou vulto, né? Por exemplo, a gente tem muito no Brasil o caso também do trabalho análogo à escravidão, das meninas que vão trabalhar como modelo no exterior. E chegam lá, são traficadas, né? São obrigadas a se prostituir, colocam elas numa situação que muitas vezes a gente nem sabe, porque a morte é a solução que esses aliciadores dão. Então, assim, são casos e casos que a gente ouve, a gente sabe que a realidade... infelizmente, não entra na estatística. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão, comecei a trabalhar com a questão do tráfico de pessoas em 2001, com um comitê regional que era a sede de Sorocaba. E eu lembro que teve um ano, acho que foi 2016, que a gente estava mudando a legislação, porque teve todo um compasso para chegar, né? A gente só tinha uma resolução internacional que falava o que era tráfico de pessoas, e depois veio para a legislação brasileira. E eu lembro que em 2016, acho que a época assim, tinha, com as estatísticas do estado de São Paulo, no estado do Tietê tinha tido 6 casos de trabalho, de tráfico de pessoas. E eu fico pensando, imagina, né, num estado que nem São Paulo, eu só em Sorocaba, no meu tempo de CREAS, que eu trabalhei de 2008 a 2016, eu peguei vários casos que eu sei que era tráfico. Hoje eu sei que era tráfico de pessoas, mas a gente trabalhava como outra coisa. Trabalhava como, né, aliciamento infantil, trabalhava, né, como doação ilegal, trabalhava como até a questão da doação de órgãos legal, que hoje é tráfico de órgãos, que também é equiparado ao trabalho, a escravidão, né? Tráfico de pessoas, e você não considerava isso, porque não tinha uma tipificação legal. É muito importante a gente ter a letra fria da lei, dando nome para as coisas. Exatamente. E falando disso, Manu, inclusive, queria te perguntar, vamos pôr assim, um trabalhador de uma empresa, a gente está falando aqui muito mais no contexto doméstico e tal, vamos trazer aqui, de repente, para a indústria. Esse trabalhador está tendo todos aqueles sinais que você falou, Sim. Trabalho degradante, jornada extensa.
sabe-se que esse trabalhador está ali numa situação análoga à escravidão. Sim, Que cabe de punição para essa empresa? Olha, a primeira coisa que é importante a gente entender é que hoje os órgãos de repressão, né? A gente tem hoje o Ministério do Trabalho e Emprego muito mais ativo. Você tem hoje juntas do trabalho, a própria hoje CIPA, né? A própria comissão da CIPA hoje, ela trabalha essa questão do trabalho análogo à escravidão de uma forma muito mais aberta, mais direta. E como você disse, hoje você tem uma legislação apropriada para tal. Então, a empresa, ela tem que entender que hoje ela tem as regras da CLT do que é o direito do trabalhador. Então, tudo que está fora, tudo que foge, né, o que determina a CLT do que é direito do trabalhador, ele vai enquadrar em algum tipo de condição de trabalho análogo à escravidão. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa lá, que eu tenho os 3 turnos, eu tenho que ter um funcionário que trabalhe as horas mínimas. Se eu exijo que aquele funcionário vai fazer os 3 turnos direto, eu vou ter uma condição análoga à escravidão, porque é hora extra exaustiva. Sabe o que eu ia te perguntar? Desculpa até te interromper. Uma coisa que me passou agora, assim. Existe um tempo, por exemplo, vamos supor, esse funcionário fez uma vez essa jornada aí dessas, vamos lá, 16 horas ininterruptas. Sim. Ele fez uma vez. A gente já conseguiria ter esse enquadramento ou é uma situação que precisa ser recorrente? Olha, na tipificação, ele fala na situação que é permanente, que é recorrente. Mas eu entendo que, se não for justificada a condição dele ter feito as horas extras, porque você tem a hora normal e a hora extra. Então, Sim. É normal quem faz hora extra. Desde que você seja remunerado, não tem. Mas você não pode cobrar exaustivamente. Por exemplo, esses dias eu conversei com uma pessoa que era um exemplo claro. Fui num lugar onde uma funcionária pública falou que ela estava dobrando já 3 plantões. Então, se é 12 por 36, essa pessoa estava quase 40, né, 12, 24, quase 36 horas sem dormir. Então, é uma condição muito degradante. Exatamente. Então, eu não entendo que você não precisa ter recorrente para acontecer. Tá, entendi. Né? Mas, a não ser que tenha uma situação muito esporádica ou que tenha uma justificativa. Por exemplo, aconteceu alguma coisa dentro da empresa, teve que dobrar, né? Então, não precisa ter, não é necessário ter várias vezes. Uma duração de tempo, né? Mas é aquela questão. E a empresa hoje, ela tem que entender que ela cobra do funcionário as normas que ela estabelece. Mas é um viés de mão dupla. Ela tem também a contraprestação. Então, se ela fizer, né, ou não tiver, por exemplo, uma condição que é importante. Minha empresa, eu trabalho, por exemplo, com mineração. Eu sei que ali o meu funcionário ele precisa ter equipamento mínimo. O equipamento EPIs, mínimo, né? O IPI. Se eu não forneço, eu também estou colocando ele numa situação degradante. Entendo. Eu preciso ter um trabalho itinerante. Então, eu tenho que fornecer ao empregador um trabalho em itinerário. Eu pego ele na sede, mas ele tem que prestar o serviço a 40 quilômetros do local. Aquele ônibus que vai sem nenhuma segurança e, de repente, acontece o acidente, também é considerado uma situação degradante, porque você tem que colocar para aquele funcionário todas as condições possíveis para ele fazer o serviço dele, né? Então, são várias situações. As pessoas acham que precisa ter lá trancafiado, né? Que a pessoa precisa apanhar, por exemplo. Não precisa chegar a isso. É muito mais sutil, né? Então, por exemplo, uma coisa que pode ser considerada hoje. A gente fala muito também na questão de você ter um lugar salubre de trabalho da questão de saúde mental. Já tem se estudado, né, aí era legal vocês até convidar um especialista, né, no direito do trabalho, que eu não sou, mas assim, já tem se estudado que as doenças mentais, né, as doenças laborativas, burnout e outras situações que você adquire por conta de a questão de você ter um trabalho que te gera doenças ocupacionais voltadas para a saúde mental, também pode ser considerada um local degradante. E aí, eu entendo que também vai poder se equiparar. O tipo penal, ele é mais enxuto.
Pode ser que esse empregador não acabe respondendo pelo artigo 149 do Código Penal, mas ele vai responder pela resolução da OIT, né? Ele vai responder pela resolução do MPT e da Previdência, da qual que ele fala que ele não pode oferecer ao trabalhador um trabalho insalubre. Então, ele pode não ser preso por isso, mas vai pesar com certeza na empresa ele oferecer esse tipo de serviço para o trabalhador. Eu acho que assim, a gente fala tanto em gratificação, né? A gente tem várias empresas com aquele selo Great Place to Work. Acho que seria mais do que necessário a gente ter um lugar que a gente possa consultar também quem são os empregadores e as empresas com BO de trabalho análogo à escravidão. Porque não é questão de punitivismo, não estamos querendo aqui colocar essa pessoa para ser, sei lá, ressarchada ou então linchada, cancelada, como dizem. Mas é uma coisa que faz minimamente ali uma justiça de transição pelas vítimas que passaram por aquilo, né? Porque as vítimas estão marcadas com aquilo para sempre. Sim. O que mais choca, né, nos casos, né, do trabalho análogo à escravidão é o dano imaterial, o dano moral, o dano extrapatrimonial que isso causa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um filme que chama Pureza, recentemente passou, né, é um filme que é feito pela Dira Paz, é a história de uma mãe que ela procura há 3 anos o filho que vai trabalhar numa mineradora no norte do país. E mostra todas as condições ali, né, que eles são obrigados, por exemplo, é um lugar que eles bebem uma água totalmente insalubre. Então, eles têm doenças ali e chegam até a morrer, porque você toma uma água, né, envenenada ali de resíduos, né, insalubre. Então, assim, às vezes a situação chega num ponto que você tem que... o gasto que você tem... O que é tudo isso? A empresa, ela quer economizar, né? Às vezes não fornecendo IPI, às vezes não fornecendo um alojamento confortável, às vezes não fornecendo uma situação de trabalho segura, e o gasto que ela vai ter quando der um problema desse é infinitamente maior. Da mesma forma que hoje a gente tem os selos das empresas amigas, né, das empresas com uma representatividade social relevante, nós temos empresas que são listadas, né, no estado de São Paulo existe lá, hoje você tem um aplicativo do MPT que chama MPT Pardal, que é disponível tanto no Android quanto no iOS, que você pode enviar fotos, vídeos, áudios, que vão e fazer a denúncia para o próprio Ministério. Também tem um site, né, do Ministério do Trabalho, se você permite que eu fale aqui, claro, que é www.mpt.br, né, que vai fazer também a denúncia online. E um sistema muito bacana, que é o sistema IP, que é lá um endereço que é ip.cit.trabalho.gov.br, você vai preencher um formulário online da denúncia. E aí você consegue ver essa lista, né? Aqui nós tivemos no ano passado, nós tivemos uma grande campanha, né, inclusive de boicote para marcas que usavam trabalho escravo. A gente teve nas vinícolas, né, do Sul. Teve nas vinícolas do Sul, né, do Garibaldi e Bento Gonçalves, e aí todas, Aurora, Salton, né, teve toda essa coisa. Teve da questão da moda, né, nós tivemos algumas fábricas e algumas marcas importantes que foram taxadas como, né, desenvolviam um trabalho... Mão de obra escrava. Mão de obra escrava, por quê? Você tem as terceirizadas. Então, tá bom, a Zara não faz. Não, mas a Zara compra e faz a facção da empresa que está lá aliciando, né, trabalhadores lá no Brás. Então, você tem essa lista, né? Então, o que acontece? E essas empresas, elas podem ter várias sanções. No estado de São Paulo, teve uma legislação que, inclusive, o CNPJ da empresa pode ser cassado se ela for... né, for condenada mais que uma vez do trabalho análogo à escravidão. Você pode expropriar, inclusive, terras também, de lugares que você encontra, né? Então, fazendas de café que estavam sendo utilizadas para trabalho análogo à escravidão, elas podem ser expropriadas para o Estado. Dura mexer com esse povo. Porque geralmente... Porque esse é o único lugar que eles sentem é no bolso, vamos ser honestos. Exatamente, só que é muito difícil, porque às vezes essa pessoa que é dono dessa fazenda é alguém muito poderoso. E é muito difícil você fazer, mas existe, né? E tem a inclusão nesse cadastro de empregadores que submeteram o trabalho, né, análogo à escravidão. E essa lista, que a gente chama de lista suja,
né, do trabalho escravo, vai ter a suspensão de benefícios fiscais, ela não pode empregar, ela não pode participar de licitações de obras públicas, ela não vai poder contratar serviços, por exemplo, do BNDES, que é decreto. Então, existe hoje uma imensa, uma gama, né, de situações colocadas para frear o trabalho análogo à escravidão. O problema é que ainda falta a questão da denúncia, por isso que é tão importante o Disque 100, na qual você pode denunciar o trabalho escravo para o MPT, né? Ou o 1001, que é um link da Secretaria de Direitos Humanos, que você fala sobre qualquer tipo de tortura, né? Violência, tal. Então pode também por esse viés entrar também. Porque às vezes aquela pessoa que está aliciada, né? Que teve ali a dívida, servidão por dívida, a submissão do trabalhador, o cárcere privado, né, sem poder ir e vir, tudo isso constitui aí esse tráfico humano moderno. Inclusive, eu queria chamar a atenção para uma questão que ninguém fala, que hoje são as comunidades terapêuticas. O que está acontecendo nas comunidades terapêuticas? Muitas pessoas com questão de drogadição, as famílias levam, internam essas pessoas lá, e eles acabam se tornando trabalhadores desses locais. São trabalhadores irregulares, não recebem pelo serviço de mão de obra que prestam, eles estão ali em cárcere privado, eles estão ali numa condição, eu diria, não só análoga, mas numa condição de escravidão, e muitos ali acabam morrendo devido aos trabalhos forçados, que são obrigados a fazer no viés que estariam sendo curados da drogadição. A gente tem um exemplo de Barbacena, que aconteceu há muitos anos atrás, mas que era basicamente um holocausto brasileiro, um holocausto moderno, que colocava essas pessoas, né, em situação ali, alguma pessoa que tem algum problema psicológico. Isso é surreal, né, Manu, de se ver acontecendo, muito triste falar sobre isso. Acontece hoje, né? Parece que aqui Sorocaba foi, né, a capital dos manicômios, isso acontecia, e hoje você está vendo nas comunidades terapêuticas. Então, assim, você não pode obrigar, né, a pessoa por uma questão de, isso vai se fazer bem para ele, você fazer ele carpir um terreno num sol exaustivo, sem alimentação, sem água. Então, assim, o trabalho, ele é para dignificar o homem, é para ele servir da nossa subsistência. Ele não pode ser fonte de perversidade, ele não pode ser fonte de exploração e nem muito menos uma forma de castigo. Né? Adoecimento. Do adoecimento. Então, o empregador, ele tem a obrigação de cuidar do local de trabalho para que ele não adoeça, nem fisicamente, nem mentalmente o trabalhador. É isso, mano. Nossa, se a gente pudesse ficar nesse papo, a gente ia. Imagina. Queria perguntar para você se você tem mais alguma coisa para a gente fazer a colocação final aqui, para a gente ir encerrando. Eu só queria agradecer, falar que eu fiquei muito feliz de poder estar falando desse assunto. É um assunto que eu tenho falado há bastante tempo. Confesso que as pessoas ainda não têm ainda clareza, né? Existe todo um percorrer, mas eu fico muito feliz, porque eu acho que é falando do assunto que a gente modifica todo esse histórico aí de violência, né, que a gente teve. E que não existe, embora a gente tenha algumas atividades que são propensas ao trabalho análogo à escravidão, em qualquer lugar que seja insalubre, degradante, violento, que não cumpra a legislação trabalhista, ele pode caracterizar essa violência. Muito obrigada, Manu. Eu acho que é realmente falando sobre o assunto que a gente consegue desmistificar ele, trazer um pouco mais para perto. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais uma Experimentar Entrevista com a Manu Barros. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.